Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Após ter sido infiel a Yahvé, pedindo a Arão que fundisse um bezerro de ouro para colocá-lo no lugar de Deus, o povo sofre as consequências desta infidelidade, como vem descrito na sequência do capítulo 32, a partir do versículo 15. Moisés desceu da montanha, segurando nas mãos as 2 tábuas da lei, que estavam escritas dos 2 lados, sobre uma e outra face. 2 tábuas da lei, visto que em uma delas continha tudo aquilo que dizia respeito a Deus, e na outra tudo aquilo que dizia respeito aos homens. Os mandamentos, então, se dividem naquilo que deve ser observado em relação a Deus, do 1º ao 3º mandamento, e naquilo que deve ser observado em relação aos homens, do 4º ao 10º mandamento. Eram obra de Deus, e a escritura nelas gravada era a escritura de Deus. E Yahvé mesmo, segundo o que diz o autor sagrado, foi quem produziu as tábuas que foram utilizadas para gravar os mandamentos. E foi o próprio Deus quem escreveu estes mandamentos, para dizer assim, que Deus entrega a Moisés para dar ao povo um modo de viver escrito de próprio punho. Ouvindo o barulho que o povo fazia com suas aclamações, Josué disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento. Não, respondeu Moisés, não são gritos de vitória nem gritos de derrota. O que ouço são cantos. Aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. Sua cólera se inflamou, arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé da montanha. Quebrou as tábuas da lei. Aqui então há um gesto simbólico que significa a ruptura da aliança. Por meio de seu mediador, Deus rompe a aliança que havia feito com seu povo, porque o povo de sua parte foi infiel. Em seguida, tomando o bezerro que tinham feito, queimou-o e esmagou-o até reduzi-lo a pó, que lançou na água e a deu de beber aos israelitas. O que se vê com este segundo gesto de Moisés é a impotência daquele bezerro que os israelitas estavam adorando como Deus. Impotência porque diante da ira de Moisés, ele, que estava sendo adorado como Deus, nada pôde fazer. O que foi feito então é desfeito e se torna bebida de maldição que penetra os corpos dos culpados, para denunciar seu crime e, assim, poder um dia dar-lhes o devido castigo. Moisés disse a Arão: que te fez este povo para que tenhas atraído sobre ele um tão grande pecado? Porque o sacerdote, ou o sumo sacerdote, como era Arão, deveria responder pelo povo diante de Deus. Arão respondeu: não se irrite, meu senhor, tu mesmo sabes quanto este povo é inclinado ao mal. Eles disseram-me: faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque este Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. O sacerdote culpado, Arão, que consentiu livremente com o pedido de seu povo, em vez de defender Deus que o havia constituído como sacerdote, abandona o povo, abre aspas, perverso, fecha aspas, atribuindo-lhe toda a culpa. E além disso, mesmo sendo sacerdote, um homem que devia ter os lábios santos, mente a respeito da fabricação do bezerro, como vamos ver agora no versículo 24. Eu lhes disse: todos aqueles que têm ouro, despojem-se dele. E me entregaram
joguei-os ao fogo e saiu esse bezerro. Na verdade, como vimos anteriormente, o ouro foi posto num molde e derretido para que saísse aquele bezerro para ser posto no lugar de Deus. E aqui Arão fala de uma versão mágica da fabricação do bezerro. Foi lançado tudo ao fogo e surgiu este bezerro de ouro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão tinha-lhe soltado as rédeas, expondo assim a zombaria de seus adversários. Pôs-se de pé à entrada do acampamento e exclamou: venham a mim todos aqueles que são pelo Senhor. Todos os filhos de Levi se ajuntaram em torno dele. Ele disse-lhes: eis o que diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vós coloque a espada sobre a sua coxa, passai e repassai através do acampamento, de uma porta a outra, e cada um de vós mate o seu irmão, seu amigo e seu parente. Nem mesmo o vínculo familiar aqui é suficiente para poupar a vida. O que importa é a fidelidade a Deus. Se impõe aqui uma linha divisória entre a fidelidade e a rebeldia. Mesmo tratando-se de membros da mesma família, se houve a rebeldia, então participarão do extermínio feito ali pelos filhos de Levi. Os filhos de Levi fizeram o que ordenou Moisés, e cerca de 3.000 homens morreram naquele dia entre o povo. Moisés disse: consagrai-vos desde hoje ao Senhor, porque cada um de vós, ao preço de seu filho e de seu irmão, tendes atraído sobre vós hoje uma bênção. Pelo que realizaram, atraíram para si o favor de Deus, ou seja, foram fiéis a Deus e não aceitaram a infidelidade, a rebeldia daqueles que fabricaram para si o bezerro de ouro. Executar a sentença prescrita é então uma honra para todos aqueles que são leais, para todos aqueles que são concordes, que o povo volte a adorar unicamente a Yahvé como seu Deus. Assim, os levitas que executaram esta missão ficam consagrados a Deus. E enfim, Moisés pede perdão para aqueles que sobreviveram a este extermínio, como aparece no versículo 30 e seguintes. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: cometestes um grande pecado, mas vou subir hoje ao Senhor. Talvez obtenha o perdão de vossa culpa. Moisés voltou junto do Senhor e disse: esse povo cometeu um grande pecado. Fizeram para si um Deus de ouro. Rogo-vos que lhes perdoeis agora esse pecado. Senão, apagai-me do livro que escrevestes. Ele não apenas pede perdão a Deus, vai além deste pedido de perdão em sua intercessão. Oferece a si mesmo como uma expiação. Em vez de vítima, Moisés oferece a sua solidariedade ao povo e também se dispõe a entregar-se à morte, caso este povo seja todo ele exterminado de diante de Deus. O Senhor disse a Moisés: aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Então, Deus não aceita a proposta de Moisés. Vai agora e conduze o povo aonde eu te disse. E pede ainda a Moisés que seja obediente a ele, mesmo diante das consequências do pecado do povo, que levou em grande parte dos seus membros ao extermínio. Meu anjo marchará diante de ti, meu anjo, não mais Yahvé. Até este momento, Yahvé marchava diante do povo. Deus mesmo conduzia o povo. O autor sagrado, agora, colocando sentimentos humanos no coração de Deus, como se Deus tivesse se ressentido do seu povo,
coloca Deus, não mais marchando à frente deste povo, mas colocando um representante seu para que o faça, isto é, o anjo que marchará diante do povo. Mas no dia da minha visita, eu punirei seu pecado. Ou seja, o castigo vai ser adiado, mas ele vai acontecer no tempo oportuno devido a esta infidelidade. Feriu o Senhor o povo por ter arrastado a Arão a fabricar o bezerro. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 33 do livro do Êxodo. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.